Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição do Vejam Só, o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo a mais uma edição, preparado com muito carinho, muita dedicação para você. A nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida e te ajude, obviamente, na construção do pensamento teológico. Antes de apresentar o tema e os nossos convidados, já fica aqui para você, ó, meu perfil lá no Instagram, Zeca_Pereira. Chega por lá. Vai ser um privilégio poder dividir esse espaço com você também, para a gente poder conversar, falar sobre teologia, sobre o programa e outros assuntos também. Manda sua mensagem por lá, tá bom? Deixa eu já apresentar os nossos convidados, então, para a gente ganhar tempo e entrar na nossa conversa de hoje. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Amaury Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, reverendo Amaury, seja bem-vindo novamente. Uma ótima noite, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Pastor Oséias, os queridos irmãos, amigos que estão conectados sempre aí no Vejam Só. Uma alegria estar aqui novamente, conversar sobre esses assuntos quentes do nosso ambiente evangélico, esses bons debates, mas nessas conversas há muita instrução mútua e crescimento e aprendizado uns com os outros. Sem dúvida. E graças a Deus tem muita gente conectada, né, reverendo? Isso, louvado seja Deus. Fico muito feliz porque leva realmente o conhecimento para quem nos assiste, nos acompanha, esse momento de reflexão. Não é porque a gente está aqui não, né, mas é produzindo conteúdo de qualidade realmente para o público cristão. Com certeza. O Vejam Só é um dos programas mais instrutivos que temos, né, em termos de mídia, TV aqui no Brasil, porque exatamente ele dá voz para as versões, interpretações, posições divergentes. E aí é que temos a riqueza. Às vezes é muito fácil falar sozinho, né? Eu falo e todo mundo concorda comigo, ótimo, super confortável. Mas o cristão tem que ter maturidade e percepção para falar num ambiente da divergência, aí enriquece, cresce, o conhecimento é vasto. Então, aproveita sempre aí, fica conectado no Vejam Só que você vai aprender com certeza. Amém. Muito obrigado. E não dá para a gente também não deixar aproveitar a fala para registrar aqui o nosso agradecimento à direção da emissora que permite esse espaço aqui para a gente poder conversar, falar e trazer as diversas correntes do pensamento teológico. Bom, vamos passar as informações da igreja, reverendo Amaury, por favor. Estou na Igreja Presbiteriana da Penha, Zona Leste de São Paulo. Se você entrar aí, www.ippenha, acha site, @ippenha, acha Instagram, temos o nosso canal no YouTube e PR Amaury Oliveira, você também me encontra por lá e podemos conversar por rede social, será um prazer. Boa, então aí também as informações já apareceram, ficaram salvas no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Reverendo, obrigado novamente, Deus abençoe, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Oséias Sampaio, ele que é ministro da Igreja Batista do Caminho. Graça e paz, pastor Oséias, uma alegria recebê-lo, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, graça e paz, reverendo Amaury, é uma alegria revê-lo, estar aqui de volta, sempre muito bom, sempre muito agradável e estamos muito felizes de estarmos aqui para mais um tema necessário ser discutido e muito interessante, né? Aí a fala do reverendo Amaury inicial, dessa necessidade que a gente precisa de ouvir o outro, né? Mesmo que a gente não concorde com nada que ele diga, mas precisamos ter essa capacidade de ouvir, né? Como diz alguém, né? Um grande escritor disse: eu posso não concordar com nada que você fala, mas você tem todo o direito de expressar. Sim. Né? E eu acho isso muito importante, porque ultimamente as pessoas estão sendo tão impacientes, né? Você começa a falar alguma coisa, ela já vem adjetivando você e tal, sem dar oportunidade de ouvir o outro lado. Eu acho que vale muito a pena esse debate. Sem dúvida nenhuma. E é óbvio que é diferente do ambiente, né? Mas eu tenho para mim que as questões relacionadas à saúde mental têm muito a ver com essa questão da nossa sociedade não ouvir. Então está todo mundo calado, ninguém tem espaço para falar, ninguém tem ninguém para falar, e o fato de não ser escutado gera realmente esse acúmulo, ansiedade, coisas relacionadas à saúde mental, mas esse é um outro programa, não é para hoje. Verdade. Senão eu vou entrar em outro debate. Informações lá da igreja, pastor Oséias, que agora o irmão é presidente setorial, né, por sou favor. presidente lá da Associação das Igrejas Batista, aqui no oeste da capital, mas a igreja lá onde eu estou como membro é a Igreja Batista do Caminho.
Fica na rua Jorge Palmiro Mercado, número 29, ali na Vila Terezinha, depois da Brasilândia. Boa, perfeito. Inclusive, o contato do pastor Oséias também já apareceu aí para você. Quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, o trabalho do nosso irmão, é por lá que você pode fazê-lo. Nós vamos deixar salvo no @programa Vejam Só, tá bom? Põe na tela aí a nossa pergunta de hoje. Um cristão pode ser a favor da pena de morte? Rapaz, que pergunta polêmica, assunto polêmico, que gera muita divergência. Nós vamos, obviamente, a partir de uma leitura bíblica, fazer uma reflexão sobre esta questão. Os meus convidados vão indicar o caminho que eles vão seguir, ainda que de forma introdutória, e depois vão aprofundar essa temática aí, não sem antes você também participar, dando a sua resposta à nossa enquete. Bom, vamos lá. Reverendo Amaury, como é que o irmão responde à nossa pergunta-tema de hoje? Então, eu entendo que o cristão pode sim ser a favor da pena de morte, porque nas Escrituras há uma legitimação da pena de morte como forma de punição, começando com o próprio Deus, que disse que o salário do pecado é a morte. O próprio Deus aplica, né, podemos dizer assim, uma pena de morte na condenação do pecado. E ao longo da Escritura, nós vamos observar que na constituição do que podemos chamar de República Hebraica, que é a constituição que temos em Levítico, em Deuteronômio, na lei divina, como Deus organiza o Estado judaico, a pena de morte é uma das penas previstas no Código Civil, no Código Penal, né, daquela República Hebraica que Deus estabelece com o povo hebreu quando os introduz na terra de Canaã. Eu não consigo enxergar essa ideia que se faz da graça do Novo Testamento se sobrepondo àquilo que o próprio Deus estabeleceu como formato de Estado no Velho Testamento. Mais do que a lei e os aspectos de salvação, Deus organiza um povo e os direciona como república, e estabelece, né, um código civil, um código penal, estabelece uma constituição, organiza aquele povo com regras. Uma das regras é que certos tipos de crimes, a punição correlata para eles, ideal, seria a pena de morte. Eu não sou um militante, nem defendo que o cristão deva ser um militante a favor de pena de morte, ou seja, eu defendo pena de morte como uma forma legítima do Estado punir certos tipos de crime. Sim, não precisa ir para a rua pedindo para ter, mas se tiver... Não se tiver, é legítimo o cristão concordar. E aí, pastor Oséias? Eu creio que, olhando de uma forma bíblica, e aí a expressão cristã, né, se o cristão pode defender pena de morte, ele não encontra no Novo Testamento, que é a base do cristianismo. Né? O reverendo falou do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, na verdade, não pode sobrepor o Novo Testamento. O Novo Testamento que sobrepõe o Antigo Testamento em caso da igreja. A base da igreja é neotestamentária. E no Novo Testamento nós não conseguimos perceber nada indicativo para a pena de morte. Muito pelo contrário, né? E se nós formos ver os ensinos de Jesus, os ensinos de Jesus é bem claro que os cristãos não podem desejar a morte de ninguém e nem pode matar ninguém, né? Então nós não podemos dar esse direito ao Estado de tirar a vida de alguém. Então eu creio que o cristão não pode ser favorável à pena de morte. Boa. Você vê que nós temos dois pontos distintos, né, do pensamento, e nós vamos aprofundar essas questões aqui na sequência. Mas antes, deixa eu abrir a enquete para você que nos assiste participar. @programa Vejam Só é o nosso perfil lá no Instagram, o caminho onde você encontra toda a comunicação com o programa, o tema que vai ser abordado no dia, os convidados que nós vamos receber, os contatos dos convidados e as nossas enquetes. Você encontra por lá também, inclusive, que nós vamos colocar na tela agora. Vamos lá. Um cristão pode ser a favor da pena de morte? Que a gente reproduziu a pergunta tema na enquete também, tá bom? Vamos ver as opções. Sim, pode ser a favor em certos casos. Segunda opção, não. Não pode porque fere o evangelho. E a terceira opção é um tema difícil, prefiro não opinar.
Essa daí é boa. Eu confesso que eu também é nessa daí, é melhor não falar nada. Bom, mas vai lá, vote, escolha uma das opções. No final do programa a gente coloca lá a porcentagem, tá bom? E como é que ficou a sua visão aí, internauta, do tema. Reverendo Amaury, vou voltar a pergunta, a fala para o irmão. O pastor Oséias trabalhando nessa questão dessa divisão, né, do Antigo para o Novo Testamento, onde o Novo Testamento é a base do pensamento cristão, da fase, vamos dizer assim, que a gente vive, e que nele não existiria a base para poder apoiar, então, a pena de morte. Por favor. Eu entendo, né, quando o pastor Oséias está dizendo que a base da fé cristã é o Novo Testamento. Entendo que ele não está querendo dizer o que algumas pessoas entendem disso. Né? Eu sei, há uma distorção no pensamento hoje, que há uma distinção de Velho e Novo Testamento, mas não há essa distinção de Velho e Novo Testamento. Né? O Novo Testamento é a explicação do Velho. O Novo sem o Velho não tem base, não tem chão. Né? O que nós temos, Jesus veio interpretar corretamente a lei, interpretar corretamente Moisés para o judeu. O judeu rejeitou a interpretação de Jesus, ficou com a rabínica. Mas a interpretação rabínica era equivocada. E todo o Novo Testamento é construído em cima do fundamento que é o Velho Testamento. Então, essas duas coisas estão conectadas. E para eu interpretar corretamente o Novo Testamento, eu preciso entender corretamente o Velho também. E tudo que no Velho Testamento foi abolido no Novo é abolido pela própria Bíblia. Tudo que no Novo Testamento não foi abolido é manutenção da própria Bíblia, é continuação. Pena de morte é diferente do que Jesus está fazendo quando, por exemplo, fala o Sermão do Monte, quando Jesus fala de alguém, se alguém pega a tua capa, dá a túnica também. Então é errado prender alguém que rouba? O certo era procurar o cidadão e entregar o smartwatch, porque já levou o celular, falou, faz o conjunto aí. Não, claro que não. Não tem quem defenda isso, pelo menos, aliás, se bem que tem. Então, não cristão, né? Mas, assim, o Novo Testamento em nenhum lugar suspende a ideia de pena de morte como forma legítima de punição. Aliás, o Senhor Jesus, injustamente, é condenado à pena de morte por um Estado que se equivoca. Né? Mas a pena de morte é uma forma. Paulo vai dizer que não é sem razão que o Estado traz a espada ali é morte. Né? Que Paulo está dizendo que quando o Estado tem razão e traz a espada, é uma punição legítima. Então, o Novo Testamento não debate, não vem abolir a punição de pena de morte. É diferente eu, como cristão, querer que quem matou um parente meu, eu queira matar esse alguém, querer que ele morra, militar por isso. Eu, como cristão, como indivíduo cristão, eu tenho que, a obrigação, o compromisso é de perdão. Aí é cristianismo. Agora, é diferente. O Estado não pode perdoar. O Estado tem que punir, porque senão ele institui a anarquia. Sim. Então, quando nós falamos de legitimidade, tem a ver com o Estado exercer esse papel. Ele tem essa legitimidade dada por Deus no Velho Testamento, não abolida no Novo. Depois eu queria te ouvir sobre a legitimidade da igreja. Se a igreja tem essa legitimidade, porque em alguns momentos da história a própria igreja executava isso também, né? Se era uma questão errada ou se a igreja representava o Estado. Quero te ouvir sobre essa questão. Vamos lá, pastor Oséias. Sim, é muito importante a gente entender que há mudanças no Antigo Testamento em relação ao Novo. De fato, não existe mais um Estado teocrático. Ou depois a igreja é o povo de Deus. Né? A igreja é o povo de Deus. Tanto é que, em relação à igreja, embora nós temos o Estado, mas nós temos texto bíblico que diz: não leve o teu irmão à justiça. Sim. E a gente não pratica isso, de fato. Mas está bem expresso. Se você tem um problema com o seu irmão, não leva para o juiz iníquo julgar. Isso, vocês não têm entre vocês pessoas capacitadas. A ideia era isso, que poderia haver ali uma comissão para discutir o assunto. O irmão está devendo o outro e tal, por que a gente leva na justiça? Perfeito. Porque a gente não obedece o que está escrito na palavra. Né? A gente tem uma dificuldade de obedecer.
quando o pastor fala que Jesus vem, e o eu, porém, vos digo de Jesus, né, que mudando o conceito religioso e legal da época, né, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Tem muitas pessoas que preferem entender isso, que não é literal. Não consigo ver outra questão. Jesus está preocupado com a questão do relacionamento para não quebrar o relacionamento com o outro, continuar amando, continuar orando por ele, continuar fazendo as coisas em favor dele. E aí ele então fala, se levar a tua capa, desce também, porque você não quer quebrar, você não está preso. Ou seja, o bem material não pode impedir o meu relacionamento com você. E a atitude do outro também não pode impedir. Se ele te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, tem a capacidade dada por Deus e com a ajuda de Deus para fazer além do que ele está te obrigando a fazer. Então eu vejo isso. Nós não temos um Estado mais religioso onde Deus estabelece as normas. Hoje as normas são estabelecidas o Estado, pela população. Nós damos às pessoas esse direito de agir por nós, né? A questão do contrato social, de Rousseau e outros mais, Hobbes, né? Que a sociedade passa por o Estado o direito de punir. Antes a punição era individual, cada um ia lá e resolvia o seu problema. Ah, você me matou, eu vou lá e te mato também. Ah, você me roubou, eu vou lá e tomo o seu também. Então, por causa disso, foi criado a questão do contrato social, que dá ao Estado o direito de punir. O grande problema, e a gente sabe que esse é um grande problema, é que o Estado é humano. O Estado não é divino, o Estado é humano. E o Estado tem um grande poder de errar, de sempre errar. Então, quando a gente é favorável à instituição de pena de morte, a gente está dizendo, olha, estamos favoráveis de que o Estado também erre ao julgar uma pessoa e condená-la à pena de morte, não dando... Porque a pena de morte é cruel porque não dá à pessoa oportunidade de mudança, de arrependimento, de restaurar o erro. Eu acho que de restaurar, de arrependimento até dá, né? A pessoa pode se arrepender, mas ela não vai conseguir se apropriar disso, né? Ela se arrepende, verdade, mas só que tem pena de morte hoje no Brasil, que é pena de morte que executa. Perfeito. Nem dá oportunidade a você de ser avaliado. Perfeito. Isso está na cabeça de muita gente. Perfeito. Bom, eu vou, encontro o bandido. O bandido reage, o bandido está armado, eu já atiro nele antes dele manifestar qualquer ação. Tem até aquela máxima. E agora nós temos visto cristãos favoráveis a isso. Tem até aquela máxima. Isso é estranho demais. Que às vezes dentro da nossa igreja também circula, que é o bandido bom é o bandido morto, né? Essa é uma ideia trazida por muita gente que está dentro da igreja defendendo isso. Não, agora fez mais sentido mesmo nessa questão. Vamos lá, reverendo Mauri, quero te ouvir. Então, assim, para nós cristãos, né, o bandido bom é o bandido convertido, né? O que deixou de ser bandido agora é ex. Para nós, o bandido bom é o ex, né, que de fato converteu e deixou o crime e converteu a Cristo. Né? O que eu defendo é que o Estado, como o guardião da ordem social, ele tem não só, por vezes, o direito e algumas vezes até a obrigação ou de uma pena perpétua ou de uma punição, né, de pena de morte. Por quê? No contexto bíblico, quem matou perdeu o direito à vida, né? E a pena de morte tinha a sua aplicação para aquilo que feria a unidade da nação e para aqueles crimes contra a vida do outro indivíduo, né? Alguns crimes que violavam a percepção de Deus como Senhor da nação. Feitiçaria era punida com pena de morte. Por quê? Porque tem a ver com o passado, com a volta, né, à ideia do Egito. Então, aquilo compromete a sobrevivência da nação. Sim. Né? E quando falamos da legitimidade da pena de morte, tem a ver com isso, né? Ela tem a ver com também essa preservação do Estado. Então, por isso que eu defendo como uma forma legítima de punição. Você acha que tem que todo bandido que sacou uma arma matar o bandido? Não. É uma situação extremamente difícil, porque o que a gente vê no Brasil toda hora, o sujeito saca a arma, te assalta e te mata. E se o sujeito tem uma outra arma, ele reage e mata o bandido. Isso até pela própria lei hoje é legítimo, é entendido como legítima defesa. Né? Se caracterizar de fato uma legítima defesa,
o Estado corroborará aquele ato daquele indivíduo. Quando fala de pena de morte, eu disse aqui que não vejo legitimidade para a igreja fazer militância disso. Eu entendo como o Estado tem que escolher como ele punirá os crimes. Como ele pune o roubo, como ele pune o estupro. Que foi exatamente esse contrato social que esse contrato social vai prever a forma de punição. Eu entendo que nesse contrato social, se a sociedade convencional quiser colocar a pena de morte, é plenamente legítimo. Por quê? O primeiro Estado que nós temos relação dele na Bíblia é o Estado judaico, a República Hebraica. E nela Deus deixou colocar no contrato social a punição da morte. Ou seja, não era Deus quem matava, era o Estado judaico que matava. Ou seja, é um modelo de Estado que Deus nos dá ali. Né? O pastor pediu ali para falar. Sim, sim. Só para contribuir com a palavra do reverendo, que a gente precisa entender que a história humana traz a progressão das punições. Antigamente, as punições eram muito cruéis. Eram punições de que o cara que roubou, necessariamente ele é colocado um ferro onde ele deveria segurar, o ferro quente, né? Aquele ferro, ele pegava, segurava ali naquele ferro e ficava um tempo e a mão, então, de alguma maneira, queimava, aquela coisa, ou andava sobre as brasas, coisas nesse sentido, até mesmo a pena de crucificação, né, que é uma das piores penas que existia. A evolução da sociedade foi trazendo mudanças nesse sentido da crueldade das penas. Por quê? Porque verificou-se que essa crueldade não evitava o delito, não trazia uma mudança no delito. Tanto é que a gente sabe que nos países onde há pena de morte, como nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, isso não diminui a quantidade de criminosos. Já está claro isso. Na verdade, diminui, né? Assim, os estados que têm, o índice de homicídio é muito mais baixo. Os estados que não têm, né, os índices de homicídio são bem mais altos. Né? Assim, de fato, eu concordo, né, evoluiu a forma de punir. Por quê? Esse contrato social tem que identificar o que será considerado crime e como será punido esse crime. O que temos como modelo no Velho Testamento é Deus estabelecendo um Estado e dizendo como esse Estado deve se portar. Sim. E Deus, nesse estabelecimento desse Estado, disse que a pena de morte é uma das punições legítimas previstas, e de maneira dura e cruel, porque era por apedrejamento, algumas vezes, que é uma forma horrenda. É claro, hoje, por exemplo, os países mais sensatos que praticam pena de morte, né, usam de misericórdia na forma de exercê-lo, ou seja, em geral, você não condena o sujeito à morte e o mata amanhã. Né? Existe lá o chamado corredor da morte, tem amparo, tem os capelães, o aconselhamento, a oportunidade de arrependimento se vê. E quando nós falamos assim, um sujeito que mata, ele tem direito ou a oportunidade de sair da prisão e voltar à vida, e aquele que morreu? Aquele que matou deu sentença de morte. E aquela família que sofreu dano. E mais, eu entendo que às vezes o Estado tem até a obrigação de fazê-lo. Por quê? Você tem aqui o sujeito que, se ele sair da prisão, ele vai matar o outro. Então, por isso eu disse, ou prisão perpétua ou pena de morte. Por quê? Olha só que coisa capciosa. Imagina, o Estado solta, aqui no Brasil, certas coisas cruéis acontecem. O sujeito mata 100 pessoas, recebe 500 anos de punição, mas só vai cumprir? O máximo é 30, né? O máximo é 30. Tem aquelas progressões de... Ele matou aos 20, ele matou 6, 7, 10 pessoas aos 20, pega 30 anos, 300 anos, vai cumprir 30 com progressão, cumpre lá 22, e daqui a pouco ele sai. E esse indivíduo vai matar de novo. Né? E quando ele sai e mata, isso é responsabilidade do Estado. O sangue daquela pessoa que esse sujeito que saiu da cadeia matou, Deus vai cobrar desse Estado, está na mão dele. Assim, quando ele sai e mata, aí, na verdade, o problema não é nem dele, é do próprio Estado, né? Porque os dois binômios da questão da pena no Brasil é punição e educar, e reeducar. Então, o preso é chamado de reeducando. Agora, a pergunta que eu faço é que tipo de reeducação essa pessoa está tendo? Entendeu? E aí entra uma discussão maior, que é justamente a ausência da sociedade nesse processo. A ausência da igreja, a ausência de tudo.
e aí não quer deixar que a pessoa retorne para a sociedade, para voltar à vida. Então, a gente precisa ter muito critério nessa situação, porque eu entendo claramente que, como cristãos, a questão da pena de morte entra numa ideia da vingança. Naturalmente é isso. É isso mesmo. É vingança. E aí, reverendo Amaury, você tem que concordar comigo que o cristão não pertence à vingança. O próprio texto diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Mas eu tenho que diferenciar o que é meu pessoal do que é Estado. Quando se fala de ordem social, eu, como cristão, eu posso ir lá na prisão perdoar o sujeito que tentou me matar ou matou um ente querido meu. Eu, como cristão. Agora, é diferente quando falamos de constituição do Estado. O Estado não tem só o direito, o Estado tem a obrigação da vingança, porque na Bíblia a retribuição é pecado não punir o pecado. Mas na nossa Constituição Federal, nós temos a possibilidade do Estado perdoar. Entendeu? O irmão está falando lá. Não, isso o Estado tem que punir. Não, necessariamente. Inclusive, deu muita briga esse Não necessariamente, porque lá, só para o irmão entender, quando é que no julgamento do crime hediondo, do crime de homicídio hediondo, no julgamento lá no plenário do júri, na hora da avaliação dos jurados, que os jurados são os juízes representando o Estado e a sociedade, há uma pergunta que não pode ser tirada. E é taxativo. Os jurados absolvem o acusado? Se ele falar que sim, independente se ele é culpado ou não, está absolvido. Então, quando é que o Estado aplica o perdão? Quando esse perdão promoverá um bem social maior do que a punição. Em geral, diante do crime, para o bem social, o Estado tem que punir, porque todo Estado sem punição é anárquico. Todo Estado anárquico é satânico e não divino. O Estado ele tem tanto poder que ele pode tanto condenar como ele pode Mas perdoar. Ele perdoa para bem social maior. Se ele perdoa para bem do indivíduo em detrimento da sociedade, esse Estado é um traidor da sociedade. Você está pensando só naquele, né? Ele é um traidor da sociedade em detrimento do benefício. Porque, na verdade, aí é que dentro da questão... Para ir para o intervalo, vai, dentro da questão que a condenação em si, e aí eu tenho essa percepção diferente do reverendo, a condenação em si não significa necessariamente paz social. Vamos condenar para trazer paz social. Aonde que isso? Então, todas as pessoas que foram condenadas, houve a paz social? Para quem? A princípio, você tem que perguntar, a sociedade está, de fato, em guerra porque houve um crime? A pessoa foi ali e matou, sei lá, tirou a vida do pai, da mãe. A sociedade está em guerra? Não está. Essa é uma questão individual. Sim. Né? A Suzane ou os outros que fizeram isso. A sociedade ficou revoltada por causa disso? Acabou a paz social na sociedade? Ofende a sociedade. Ofende, evidentemente, mas a condenação não trouxe paz social ou mudou. Traz. Peraí que nós vamos continuar no próximo bloco. O reverendo Amaury falou que traz paz, ele vai argumentar o porquê que traz, mas isso no próximo bloco. Chamar um intervalo aqui rapidinho. Antes, telefone da Grade na tela, Academia Teológica da Graça de Deus. Vem estudar Teologia com a Grade, que é parceira aqui do Vejam Só, e nós indicamos para você que quer se capacitar aí no conhecimento bíblico, teológico, responder chamado de Deus, ministerial na sua vida, tá bom? Código 11 3115 0819. 3115-0819 é o telefone da Grade. Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você conhecer a emissora, a programação e tudo aquilo que a gente produz por aqui, com muito carinho, pensando em você e toda a sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, para variar o nosso intervalo pegando fogo aqui sobre o nosso tema, né? O cristão pode ser a favor da pena de morte. Reverendo Amaury, pastor Oséias, os nossos convidados de hoje, já trazendo aí uma série de reflexões para você no primeiro bloco. Nós vamos avançar um pouquinho nesse segundo. Nós finalizamos o bloco com o pastor Oséias trazendo uma fala dizendo que a pena de morte não traz paz social.
foi uma argumentação que o pastor construiu e diz que traz sim. Então, nós vamos começar e retomar a nossa conversa daí, reverendo Amaury, por favor. Então, quando nós olhamos o próprio Velho Testamento, né, você tinha até a ideia de crime doloso e crime culposo clara lá no Velho Testamento. Crime doloso, punição de morte. Crime culposo, ele ia para a cidade refúgio e ficava ali amparado até a morte do sacerdote. Essa punição em termos de pacto social, ela traz sim a paz social. Por quê? Nós não podemos romantizar o crime de homicídio. Nós pensamos sempre no homicídio na perspectiva de duas pessoas que brigaram e o sujeito, num ímpeto, num rompante, matou o outro. Ou num momento de insanidade, a menina matou o pai e aí depois caiu em si. Não, nós temos que lembrar que na nossa sociedade nós temos pessoas que matam como estilo de vida, como profissão. Né? Nós temos na nossa sociedade pessoas que matam como forma de se impor, de dar o recado de sua autoridade. Elas matam para legitimar sua autoridade, inclusive como uma espécie de Estado paralelo. Né? Então, quando o Velho Testamento distingue dois tipos de homicídios, ele está dizendo que tem um tipo de homicídio que, quando é punido com pena de morte, ele traz sim a ordem social, ele traz sim a paz social. Por quê? Se eu não punir a morte de maneira severa, pedagogicamente, nós falamos do Estado reeducar o indivíduo, mas o Estado tem que reeducar o próprio Estado. Porque quando eu não tenho punições severas e a justiça não é feita, né, eu tenho que lembrar que a pessoa que sofreu o dano, a mulher de quem o filho foi morto, a esposa de quem o marido foi morto, ela precisa... Tudo bem, ele é cristão, vai perdoar, tá, ele não é cristão, e aí? Ele tem que perdoar? Não tem que perdoar, não, ele não é cristão. Ou seja, esse Estado, ele é laico e ele tem que pensar no bem-estar social comum, de todo mundo. E para aquela pessoa ali, o Estado acomoda, sim, o coração dela e dá um recado pedagógico para aquela sociedade em termos de forma de consequência dos seus erros. A prova disso é que a maioria, nem todos, mas a maioria dos países onde homicídio é punido com pena de morte, o índice de homicídio geralmente é menor do que dos países onde o sujeito, em 8 anos, está solto. Isso é terrível. Eu também fico muito reflexivo com a questão da construção das organizações criminosas, porque daí são pessoas que não saem do crime, eles não querem serem reeducandos, né? E, ainda que presos perpetuamente, lá de dentro, por conta de toda uma construção equivocada da própria sociedade, eles acabam dominando e coordenando de lá mesmo. Então, sei lá, eu fico só pensando e só joguei para vocês aí comentarem. Continua no tema difícil. É muito difícil, amor. Eu nesse aspecto, eu falo que eu tô dos dois lados aí. Eu só não falo que eu tô no muro, porque dizem que quem construiu o muro foi o diabo, né? Então eu não quero ficar no muro, né? Eu acho que pelos princípios, né? Se a gente olhar o texto bíblico de Jesus, e aí a gente entende justamente que Jesus extremamente veio pacificar, trazer a paz, né? Jesus traz pacificação. Então, todas as suas falas busca essa pacificação entre as pessoas, entre a sociedade. E eu me recordo de um texto, né, quando os discípulos, quando Jesus foi rejeitado para entrar em uma determinada aldeia, e aí os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, disseram: Senhor, tu queres que clamamos fogo do céu para destruir esse pessoal? Aí Jesus falou: rapaz, vocês não sabem de que espírito sois, né? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida humana, mas para salvar. Né? O cristão tem como princípio fundamental salvar a vida, não matar a vida. Seja esta vida qual for. Uhum. Porque a gente não pode, de fato, determinar quem merece morrer e quem não merece morrer. Todos nós merecemos a morte, todos somos pecadores. Entendeu? O meu pecado, o meu crime de ultrapassar um farol vermelho, né, é tão cruel como o cara que pega uma pistola e tal e assalta alguém e tira a vida daquela pessoa por causa do celular. Entendeu? Porque eu cometi um crime. O crime, qual foi o crime?
não ultrapasse o sinal vermelho. Mas por alguma razão eu passei. Por alguma razão eu atropelei alguém que estava na minha frente, matei aquela pessoa. E o cara que veio tomou meu dinheiro, é a mesma coisa. Então, eu não sou melhor do que o cara que, por uma razão que ele tenha de ganância, de desejo, ele vem e tira o seu bem. Sim. E te mata por causa disso. E é contraditório nessa sua construção, pastor, às vezes, que normalmente a figura que ultrapassou o farol e atropelou alguém é a mesma figura que é a favor da pena de morte do cara que assaltou e roubou o celular dele, né? Mas no caso dele, aí não. Essa é a grande razão. Então, do camarada que sonega o seu imposto que deve e, portanto, essa sonegação impede que as pessoas tenham auxílio à saúde que lá está. Então, a gente tem que entender isso. Essa é a questão da pena de morte no Brasil é complicado no mundo geral por causa da hipocrisia humana. Uhum. Eu condeno esse que tirou a vida... Mas a cadeia também é a mesma coisa. Que direito, então, eu tenho de colocar alguém na cadeia? Sim, aí é que tá. Porque é o seguinte, pena de morte para alguém que mata um camarada que não teve oportunidade da vida e pega um revólver e mata alguém na rua porque ele não teve uma formação que levou a entender que isso é errado, tem que ser a mesma coisa para o político que está lá em cima que pega o dinheiro que deveria ir para o hospital. E porque o dinheiro não chegou no hospital, matou tantas pessoas. Ou porque o cara não autorizou a vacina, matou milhares de pessoas. Então, eu defendo, inclusive, que seria legítimo a pena de morte para quem prejudica a nação, sim. Sim. Porque, lembra, no Velho Testamento tem 2 permissões para a pena de morte. É a afronta à unidade da nação, né, aquilo que ameaça a nação, e a morte do outro. Sim, sim. Em que contextos o indivíduo perdia o direito à vida? Quando ele praticava esse tipo de crime, né, que podia comprometer a subsistência da nação. A feitiçaria afrontaria Deus e Deus puniria a nação porque está prometido. Quando ele trai e ele desvia desse pacto, ele era punido com pena de morte. Sim, Acânton pegou os bens lá e morreu por causa disso. Quando ele matava o outro dolosamente, não culposamente, ele era punido com pena de morte. Não havia pena de morte para crime culposo na República Hebraica. Só havia para crime doloso. O caso de Absalão, que mandou matar o irmão, ele foi para a cidade de refúgio. E depois ele volta da cidade de refúgio. Ele é aqui reintegrado, que até ali, né, tem a discussão da aplicação correta do código lá, porque ele era filho do rei. Né? Não foi um crime doloso. Né? Ele matou querendo matar. Assim, não existe ninguém aqui no Brasil que não saiba que matar é errado. Não existe lugar nenhum no mundo, nem no povo mais remoto, a inconsciência de que matar seja algo errado. Isso é inerente à natureza humana. Matar é errado. Né? Então, reverendo Amaury, de fato, por que nós não podemos ser favoráveis à pena de morte, especialmente no Brasil? É justamente porque aqueles que vão ser alvo dessa punição será justamente aqueles que não têm condições. Aqueles que vão ser alvo dessa punição... Não necessariamente. Aqueles que vão ser alvo dessa posição... Isso é uma suposição. É uma situação que não podemos aceitar, porque, de fato, quem de fato mata e tira a vida hoje nesse país não recebe punição nenhuma. Então, a gente tem, como cristão, precisamos fazer essa avaliação e como profeta, devemos condenar isso. O político que assume, que faz esse tipo de coisa, tem que também passar pela pena de morte. Né? O pastor que deixa de ser pastor e vai ser político, que chega lá e corrompe, é corrompido e faz isso, tem que passar por isso. Né? Pela República Hebraica, pena de morte para esse indivíduo. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Não dá para colocar pena de morte porque o cara foi lá e matou a criança. E isso, aquilo. Pena de morte. Mas pena de morte para todo mundo. Então, se a gente trata... Pena de morte tem a punição devida. Ou seja, nós já temos uma distinção no próprio Brasil de crime doloso e culposo. Nós já temos a questão de primário e réu reincidente. Você já tem a questão da contumácia. Né? Eu nem sou um simpatizante ou um defensor de
implantação da pena de morte. Eu sou um defensor da legitimidade da pena de morte. A nossa pergunta é: um cristão pode defender? Pode defender. Um Estado composto de cristãos pode implantar? Pode implantar. Tanto é que Genebra, na Suíça, tinha sentença de morte para o crime previsto no Código da cidade. E chegou-se a executar, né, casos como o de Serveto. A turma fala: Calvino matou Serveto. Não, Calvino não matou Serveto. Quem mandou matar o Serveto foi o conselho da cidade. Ele foi julgado e condenado por ser um anarquista, por ser alguém que já tinha sido expulso de várias cidades. Todo lugar que chegava perturbava a paz e a ordem. Foi expulso, não foi? E foi dito a ele: ou sai ou morre. Ficou, morreu. Consequência de seus atos. Vai ter um... eu só vou passar de novo a palavra para o pastor Osias, para ele fazer uns comentários também. Depois nós vamos para as considerações finais, tá bom? Aí o reverendo Amaury e o pastor Osias também, para fechar a conversa. Por favor, pastor. Bom, eu acho assim que, de uma maneira geral e em síntese, o cristão não pode ser favorável à pena de morte justamente por essas questões. Porque todos nós somos pecadores, todos nós cometemos crimes, e os nossos crimes, às vezes, aparenta-se menos grave, mas tão grave quanto outros. E todas as pessoas são passíveis e têm de ter oportunidade de rever, de salvação, de arrependimento. Todas as pessoas têm esse direito. E a gente não tem... E eu acho que é o seguinte: nós somos, como seres humanos, o ser humano ele tem as piores reações que você possa imaginar e nem sempre são justificáveis, ou você não sabe nem as razões porque ele pratica isso. Então, a gente, como cristão, tem que entender que a pena de morte é falar assim: olha, não tem mais chance, não tem mais oportunidade de vida, né? E aí é realmente importante, e eu volto a falar sobre isso, porque quando a gente abre esse precedente para a pena de morte como uma forma de pacificação da nossa sociedade, a gente vê que policiais entendem isso como literal. Por que eu vou prender esse cara se ele vai voltar de novo a delinquir? Melhor matar logo. Sim, já pratica isso, né? Por isso que eu falei que o tema é difícil. Mas, bom, 2 minutos para as considerações finais, reverendo Amaury, depois 2 minutos para essa conclusão também, pastor Osias, para a gente colocar o resultado da enquete na tela também. Vamos lá, reverendo. Quando se fala de pena de morte, não tem nada a ver com o policial sair na rua e dar um tiro no sujeito porque já prendeu 3 vezes. Isso não é pena de morte, isso é assassinato. Pena de morte é prisão, avaliação do crime do indivíduo, julgamento, processo todo lento, complexo, com todo direito à defesa, e lá na frente sentenciamento, porque a gravidade daquilo que aquele indivíduo cometeu, ele feriu a sociedade, ele matou, ele exerceu pena de morte para alguém que não tinha culpa nenhuma, para um pai de família que ele matou, roubou o dinheiro daquele sujeito e deixou aquela família, inclusive, à mercê de continuar um ciclo de degradação social, vulnerável, pobre, que aquela família vai passar fome porque aquele sujeito matou. E eu defendo, principalmente, né, entendo que, principalmente, pessoas que se caracterizam mesmo como assassinos. Eu não defendo que matou, tem que morrer. Não, a própria Bíblia faz a distinção do que compromete, né? A Bíblia dá as diretrizes para isso e, como eu disse, em lugar nenhum do Novo Testamento, a ideia de pena de morte como punição legítima do Estado é abolida. Ela é instituída no Velho Testamento, no Estado hebreu, na República Hebraica. Ela está presente dentro do ambiente da República Hebraica. Ela é mencionada por Paulo quando ele diz que a espada vem sobre o bandido, sobre o ladrão, com razão. Paulo está até dizendo que isso é instituído, isso é instituição divina, esse estado punidor, vingador. Eu não posso me vingar. É disso que Jesus está falando. Deus está dizendo que a ele pertence a vingança. E Deus delegou ao Estado. Quem delegou foi Deus, não fui eu. Não é a igreja. A igreja, até a pergunta lá, né? A igreja nunca tem que matar ninguém. Igreja não tem que exercer papel de Estado e matar ninguém. Isso Deus delegou isso ao Estado instituído por pacto social, como forma legítima de punir Velho e Novo Testamento. Boa. Pastor Osias, por favor. Eu acho que, pela fala do reverendo, a gente instituir pena de morte é voltar à Idade Média. É regredir
nesse progresso da nossa sociedade. A sociedade tem que avançar, e tem que avançar justamente para formas diferentes de punição, de reeducação da sociedade, visando o bem social de todos. E eu sou, hoje, como advogado, sou defensor da justiça restaurativa, que em muitas sociedades têm sido implantadas e têm conseguido muitos resultados, porque, de fato, alcança e atinge o agressor, mas alcança e restaura a vítima. No Brasil e nos países, especialmente onde essa pena de morte, mesmo diante da morte, vendo a morte do agressor, do criminoso, essa paz não traz essa paz para o coração daquele que está assistindo ali, a familiar da vítima, né? Então, porque no nosso sistema, a vítima ou os familiares não têm oportunidade de falar nada. O Estado vai lá simplesmente e, com a sua avaliação que faz, certa ou errada, executa, realiza a condenação daquela pessoa. E o nosso grande problema é isso, reverendo Amaury, que na nossa falha nós não podemos estabelecer um princípio, uma norma tão cruel e tão grave, que é a pena de morte, num sistema tão falho como o nosso. E que as pessoas que têm condições, talvez tenham condições de ter uma boa defesa. Aqueles que não têm, não terá essas condições de igual nível de outras pessoas. E aí nós vemos tantas injustiças acontecerem no nosso país. E a injustiça fere o coração de Deus. Perfeito. Obrigado, pastor Oséias, pelo carinho. Reverendo Amaury, obrigado. Contatos dos nossos convidados fica à sua disposição no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. É só chegar por lá e ter acesso também, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá para você se o cristão pode ser a favor da pena de morte. Vamos ver como é que ficou aí a nossa enquete. 42% afirmando que sim, pode ser a favor da pena de morte. 37% que não, foi equilibrado. Apesar do reverendo Amaury ter levado a vitória nessa, né, reverendo? Depois na outra ficou para trás. 21% estão comigo, que o tema é difícil. De forma geral ficou bem equilibrada aí a nossa enquete, mas a maioria entendendo que sim, o cristão pode ser a favor da pena de morte. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço, até a próxima!